Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Julia. Tô aqui pra mais um vídeo no canal. Se você é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você está achando e bora pro vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre intolerância religiosa, que ainda hoje é um tema muito recente no nosso país. Então a gente tem que conversar sobre isso e é por isso que eu estou aqui. Pra começar, o que é intolerância religiosa? Intolerância religiosa é quando você destila ódio a uma pessoa ou a uma instituição simplesmente pelo fato da crença dessa pessoa ou dessa instituição ser diferente da sua. Por exemplo, você quebrar templos de Umbanda, terreiros de Umbanda ou Candomblé ou qualquer religião de matriz africana, né? É você quebrar santos de uma igreja católica, porque você acredita que aquilo é do demônio, então eu vou ter que quebrar. Então, assim, tudo aquilo que infringe o direito do outro de seguir uma outra religião. Porque no nosso país ainda existe muito preconceito quanto a isso. As pessoas tendem a achar que qualquer coisa que não está dentro da bolha delas é do capeta, ou é do cão, ou é errado, ou vai pro inferno se você fizer. Então, isso é intolerância religiosa. É você destilar ódio e você sair por aí inventando mentiras e fake news e você falar sobre uma coisa que você não entende. Por exemplo, dizer que todas as religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, tudo isso é tudo do cão, só porque você não conhece ou porque é diferente daquilo que você acredita, do que você vivencia no seu dia a dia. Beleza? Uma das principais, um dos principais fundamentos, né, da intolerância religiosa, uma coisa que deixa ela existir, gente, tá muito calor aqui, desculpa, que deixa ela existir nos dias de hoje é o racismo, porque principalmente aqui no Brasil a intolerância religiosa está estritamente ligada com o racismo. E por que eu falo isso? Porque 90% ou, não é 90% também, grande parte das denúncias né, de intolerância religiosa vem das religiões de matriz africana, que são aquelas religiões daqueles povos que vieram, né, foram trazidos à força do continente que eles viviam, da África. E aí, a única coisa que eles tinham para se manter, para manter as suas raízes, era a religião. E aí as pessoas que sequestraram e escravizaram essas pessoas, né, nossos queridos antepassados, forçavam eles a abandonar grande parte da sua cultura e viver de acordo com o que essas pessoas, esses sequestradores, acreditavam. E não só as pessoas que foram, né, trazidas da África, o povo negro que foi trazido da África, a força para trabalhar, né, como escravos. Também os índios sofreram com isso, porque quando o Brasil estava sendo colonizado, os países estavam sendo colonizados, já existiam as tribos indígenas, e eles já tinham as crenças deles, tudo aquilo que eles acreditavam, tudo a sua parte de cultura e de fé mesmo. E aí chegaram os europeus dizendo que não, tá errado isso aí é do capeta, deixa eu te apresentar um outro negócio aqui que se chama cristianismo e a gente vai socar isso goela abaixo. Então é uma trilha de longa data que vem sendo, né, e a gente vem sendo trilhada por aí nesse quesito de intolerância religiosa, e a gente nos dias de hoje ainda, né, tem pessoas que sofrem com isso. Porque hoje é muito comum a gente sempre ver notícias de terreiro de Umbanda foi queimado, ou então uma pessoa tá lá praticando seus rituais e chega alguém da igreja evangélica e começa a xingar um monte, ou tá com um santo na frente da porta e uma tia louca católica quer arrancar aquilo ali, ou uma evangélica, não sei. Então, intolerância religiosa já é um negócio que parece estar no sangue do brasileiro e a gente meio que não faz nada pra cortar isso, a maioria das pessoas pelo menos, porque quando eu falo isso porque eu já fui em igreja evangélica, já fui em igreja católica, em outras religiões eu nunca fui em nenhum culto ou alguma coisa assim, mas dentro da igreja evangélica eu senti muito isso presente, de você usar outras religiões para promover a sua. E por que eu digo isso? Por exemplo, numa vez que eu fui, o cara entrou lá dizendo que ele tinha bebido sangue de não sei quem por 7 dias, pelado dentro de uma sala e não sei o que, inventando, né, sobre um ritual que não existe, eu acho, mas eu acho que não, porque ele endemonizou aquilo de um jeito que eu fiquei até assustada. E aí esse cara falando que ele tava com uma pombagira, sendo que o cara nem sabe, eu tenho certeza que o cara nem sabe o que é uma pombagira. E falando isso, e o pessoal que tava ali escutando sentadinho, absorvendo tudo aquilo pra si, e tipo, beleza, se o pastor tá falando, quem sou eu pra dizer o contrário? Porque dentro da igreja evangélica o pastor é uma autoridade, então eles esperam que as coisas que ele fale sejam coisas verídicas, e o povo não coloca a cabeça pra pensar, tem preguiça de dar um Google e pesquisar o que é, o que não é, sabe? Então,
Isso acontece muito, né? Na igreja católica, das vezes que eu fui, não teve disso, que eles faziam era rezar a missa e tudo mais. Nunca teve esse negócio de mencionar outras religiões. Inclusive, na igreja evangélica também menciona a igreja católica, dizendo que eles acreditam em santos, em imagens, e isso é do capeta e tudo mais. Então, tá aí, a intolerância religiosa é um negócio bem filha da puta mesmo, que deixa as pessoas mal. Porque eu acho que cada um tem que respeitar o outro, independentemente do que acredita, independentemente do que, né? Beleza, cada um é livre pra ser o que quiser. Inclusive, nosso país era pra ser um país que o Estado é laico. E a gente não vê isso acontecendo porque a maioria dos deputados, né, a bancada que tá lá é uma bancada evangélica. Então, tipo assim, inclusive nosso querido presidente, né, usa a religião pra distinguir aí as pessoas e dizer que... Ai, deixa pra lá, gente, não vou nem falar isso, senão eu já começo a ficar nervosa. Mas é isso, nosso país não é um estado laico. E se fosse, a gente tem que botar pra pensar que o nosso país tem muita gente de muitos jeitos, de muitas crenças e tudo isso. E aí, essa parcela que tá lá, a bancada evangélica que tá lá, não representa um total de 100% do nosso povo. E é por isso que o Estado deveria ser laico. Porque se uma religião está representada, por que que as outras não poderiam? E se vocês acham que isso não é um problema, pensa. Se você estivesse na sua linda casa e de repente o presidente começasse a falar pra você, sei lá, cultuar um orixá, ou então pra você, sei lá, fazer uma... Como que se diz? Uma simpatia, alguma coisa assim, eu não sei como funciona. Mas imagina isso, imagina você tá na sua casa e aí o presidente chega, boa noite, meus queridos. Axé, que a paz do orixá esteja convosco. Entendeu? É mais ou menos isso. Será que você ia se sentir confortável? Porque se é pra representar uma religião, por que não representar todas? E se tivesse um deputado que fizesse as coisas erradas e pra justificar essas coisas ele dissesse que foi amando de um orixá ou então de um exu, alguma coisa assim? Será que você ficaria tão calmo? E é isso que você tem que pôr na cabeça, que o Brasil é um país enorme de muitas crenças e muita gente, e aí você colocar a bancada evangélica e dizer que aquilo ali é certo, meio que joga todo o resto pra puta que pariu e cria uma onda de intolerância, né? Porque as frases que são ditas por aí, elas repercutem, as pessoas absorvem isso pra si e nem pensam antes de sair reproduzindo, sabe? Inclusive um negócio bem legal, um exemplo bem legal, não, um exemplo, né, bem típico, que é o dia de São Cosme e Damião, acho que é isso que se fala. E aí nesse dia as pessoas distribuem doces, né, para as crianças, pra elas, né, é um dia lá, eu não sei direito o que que é. E aí a maioria das outras religiões não aceitam isso, dizem que, eu cresci acreditando que esses doces eram do demônio e não sei o que, até eu me entender por gente. E eu começar a pensar o porquê que aquilo é do demônio foi uma longa trilha. E aí a gente vê vários vídeos na internet da pessoa dizendo, tentou me envenenar com isso aqui, e esse doce é do capeta, e sabe, é muito ruim isso. Porque às vezes a pessoa tá te dando um negócio do fundo do coração, te desejando o bem, né, da forma que a religião dela demonstra isso, e aí você vem me dizer que isso é do capeta. É a mesma coisa que alguém chega pra você e fala, vá com Deus, e a pessoa diz, vai pro inferno, o que que é isso, meu querido? Você tá me deixando ir com Deus? Não quero, se um ateu dizer isso, né? Gente, tolerância religiosa é um negócio que não dá mais. As pessoas têm que entender que respeito é obrigação, sabe? Inclusive, também um outro caso muito recente disso, para exemplificar a intolerância religiosa, é de uma menininha de 12 anos, em São Paulo, eu acho que é Araçatuba, o nome da cidade. E aí ela tem 12 anos e ela decidiu se iniciar no candomblé. E aí tem tudo o Paranauê, né, da autorização dos pais, por ela ser menor de idade e tudo mais. E a mãe e o pai, eu acho que apoiavam a menina. E aí eles foram para o terreiro de candomblé para eles, né, fazer a iniciação que ela tanto queria, na religião que ela tanto queria. E aí, chegando lá, tem todo um ritual, passa em torno de 10 a 21 dias dentro do terreiro sem sair, pra você se purificar, e você aprende cânticos, aprende a confeccionar joias, tudo isso. E nesse tempo também você acaba raspando a cabeça como uma forma de purificação e renovação, né, renascimento, dentro da religião. E aí a polícia começou a receber denúncias, e o Conselho Tutelar também começou a receber denúncias de que essa menina estava sofrendo abuso sexual e violência dentro do terreiro, que estava sendo mantida como cárcere privado lá dentro e um monte de caralho inventado, né? A polícia e o Conselho Tutelar, que também foram estritamente preconceituosos, extremamente preconceituosos, chegaram lá, pegaram a menina e a mãe, mesmo contra, né, elas dizendo, não, tá tudo bem, a gente precisa terminar o ritual e não sei o que. E a menina ali, cara a cara com o policial, falando que tava tudo bem, sem nenhum tipo de pressão. Foram levadas à delegacia para fazer o corpo de delito da menina, para ver se ela tinha sido realmente violentada de qualquer forma, se ela tinha sido
agredida e tudo mais. Comprovou-se que não, eles liberaram a mãe e a menina, mas antes disso, inclusive tem uma pessoa do terreiro que disse que das pessoas do conselho tutelar disse que aquilo ali era uma obra do demônio, que aquele terreiro não sei o quê. E aí uma pessoa representante do terreiro também disse que o terreiro já era mal visto, né? Ali no bairro deles, porque as pessoas não entendem, não aceitam aquilo. E aí quando parou o carro do conselho tutelar da polícia, só piorou a imagem que tinha, porque eles, né, a pessoa não vai parar pra pensar, será que é verdade ou não? A pessoa vai sair por aí falando, a menina tava sendo abusada sexualmente ali dentro, tava sendo estuprada. E Paranauê. Beleza, passou-se isso, voltou pro terreiro, a mãe foi, né, chegou lá, a menina continuou o ritual que ela tinha começado. E aí a avó materna, que é evangélica, ligou pra polícia e entrou com um processo contra a mãe, dizendo que o processo de raspar a cabeça da menina tinha sido contra a vontade dela, era um ato de violência, e que ela também estava sendo mantida em cárcere privado dentro do terreiro. E aí a justiça fez o quê? Tirou a guarda da mãe, deu pra avó evangélica. E durante esse tempo que ela ficou com a avó, ela não pôde falar com a mãe direito, porque a avó proibia. Não podia falar dos ritos e crenças que ela queria, porque a avó não deixava, só queria que ela falasse das coisas evangélicas. E aí a mãe foi atrás e lutou e conseguiu a guarda da menina. Porque a justiça acho que percebeu, a advogada inclusive da mãe falou que todo o movimento que foi criado ali, toda essa repercussão de a menina ser tirada do terreiro, depois levada pra delegacia, depois ter a guarda retirada da mãe e tudo mais, foi simplesmente por preconceito e por intolerância religiosa, porque no nosso país a hipocrisia é demais, porque as crianças vivem dentro das igrejas evangélicas, as crianças são batizadas ao nascer, as crianças passam a infância inteira na catequese, as crianças vão a cultos e encontros evangélicos e ninguém acha nenhum problema. Aí, simplesmente, por uma criança decidiu ingressar numa religião diferente daquilo que é considerado normal no nosso país, aí gerou toda essa comoção e as pessoas ficaram indignadíssimas da menina participar disso, ficaram revoltadas que a mãe estava impondo a sua religião para a sua filha. E quando, na verdade, a menina simplesmente quis estar lá, ela decidiu, e aí a mãe só acatou essa decisão da menina. E é isso, gente. É isso que eu queria dizer pra vocês, pra exemplificar bem assim, na lata, o que acontece no nosso país. E esse é um caso de milhões que existem. Pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, 64% da população, eu acho que é isso, brasileira é católica. E eles têm uma porcentagem muito pequena de denúncias. 21% da população é evangélica. E eles também têm uma taxa de denúncias de intolerância religiosa muito pequena. Aí 1,4% da população brasileira é de candomblé, umbanda e outras religiões, né, de matriz africana ou outras religiões diferentes dessas que eu citei. E eles englobam 25% das denúncias contra a intolerância religiosa. Ou seja, apesar de ser um número pequeno de adeptos, não pequeno assim, pequeno comparado aos outros, é o que mais tem denúncias de que sofre a intolerância religiosa porque as pessoas não respeitam mesmo, sabe? A gente vê isso, as pessoas praticando coisas que não, sabe? Elas não entendem. Então, se você tá em casa e você não conhece alguma religião, se você acha que alguma coisa é do capeta, meu amor, tem o Google aí pra isso, tem vários canais no YouTube, tem vários mecanismos de pesquisa e as pessoas estão dispostas a ensinar. Então, hoje em dia, ser intolerante, ser preconceituoso, ser ignorante é simplesmente pelo fato de ser preguiçoso, porque informação tem, só falta você criar vergonha na sua cara e ir buscar. E uma forma de combater o preconceito e qualquer outro tipo de intolerância é o conhecimento. Se você conhece sobre o assunto, você tem a sua opinião formada, e aí você pode concordar ou não, mas respeitar você vai e tem que respeitar. Sabe? Não é uma questão de, eu não acho isso legal e eu, sei lá, eu não quero que isso chegue perto de mim, eu vou falar assim porque é o que eu acho e não sei o que. Não existe isso, sabe? Quando você dá a sua opinião sobre alguma coisa, você tem que ter a sua opinião formada com base nas coisas que você vivenciou. Não é porque um colega disse que ele tem um conhecido que é primo dele, que foi no candomblé e lá ele viu o diabo em pessoa e... Não é isso, é você vivenciar. E se não vivenciar, pesquise em fontes seguras para você ter a sua opinião formada com base em fatos e não em mentiras e fake news e boatos e... Beleza? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo. Respeitem as pessoas, tá? E até o próximo vídeo.